Começamos aqui a nossa aula de linguagem de programação Java. Hoje nós vamos falar sobre métodos e encapsulamento. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o nosso ambiente. Eu estou aqui com essa apresentação. Eu estou também aqui com o Eclipse aberto, que a gente vai implementar. E aí, para me adiantar, eu estou aqui já com um código aqui, um códigozinho já aqui no nosso Notepad++. Então, se for necessário, para a gente não tomar muito tempo, eu posso lançar a mão disso aqui. Mas vamos tentar codificar tudo. Então, vamos lá. Nessa aula esse assunto vai ser muito interessante, porque a gente começa a falar um pouquinho sobre orientação a objeto. A gente vai falar sobre encapsulamento. E nós vamos utilizar alguns métodos que vão deixar muito claros a ideia desse encapsulamento, da necessidade e da alternativa que nós utilizamos para poder acessar esses métodos encapsulados. Tá? Então, vamos lá. Nós, na última aula, nós criamos uma classe de objeto, student, e criamos uma classe executável. Inclusive, eu vou alternar aqui para o nosso código. Vou mostrar para vocês, olha, nós criamos essa classe, objeto chamado student, de estudante. Nós fizemos, inclusive, uma implementaçãozinha aqui, que nós explicamos. E aí nós vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos já implementar algumas modificações nesse código. Então, só relembrando, a gente tem aqui a nossa classe estudante, student, é uma classe de objeto, e aí eu tenho aqui as minhas propriedades dessa classe, inclusive eu tenho aqui uma constante, que é esse Xcode, que nós não vamos utilizar. Agora, essas propriedades privadas que nós temos aqui, é que nós vamos trabalhar em cima delas. E essas propriedades contêm exatamente as propriedades da nossa classe, que são representativas dos objetos que nós viermos a criar. Então, imagine que eu vou criar um estudante 1, ou o estudante Abdênigo. Então, esse estudante, ele tem as seguintes propriedades. Ele tem um ID, que é o identificador, ele tem um nome, ele tem, por exemplo, SSN, que seria um CPF, e esse GPA, que seria uma média com relação às notas dele, né? E aqui nós criamos um método construtor, um construtor padrão, que ele não recebe nenhum parâmetro, né, como vocês estão vendo aqui. E esse método construtor, inclusive, olha, ele não faz absolutamente nada. E já esse método construtor que nós temos aqui, ele já recebe como parâmetros os valores referentes ao identificador. Então, eu iria inicializar essa classe ou o meu objeto com um identificador para ele, por exemplo, o identificador 1, um nome, como Rubens, um CPF e uma média. Então, eu atribuiria valores para esse estudante. E aí nós desenvolvemos esse código aqui para mostrar para vocês, na prática, assim, algum resultado em função desses construtores. Então, antes de modificar, eu vou mostrar já a classe executável que nós criamos, que é esse student tester, está aqui. Esse student tester, o que ele faz? Ele tem um método main, porque é característico, né, de uma classe executável. Então, quando a gente tem um método main, dentro de uma classe, essa classe ela é considerada uma classe executável, diferentemente de uma classe objeto, que não tem um método main, que apenas representa a nossa classe, que seria student, que seria uma classe que vai representar os estudantes. Aqui não. Aqui a gente vai implementar alguma coisa, a gente vai executar alguma coisa que provavelmente utiliza a classe estudante, foi o que fizemos. Então, olha, nesse caso aqui, eu criei, por exemplo, aqui o S1, que eu vou chamar de student
student 1. Aí eu atribuí valores aqui para o meu student 1, olha. Eu atribuí 1, 2, 3, Mary Smith, um determinado valor, e esse outro valor aqui. Que valores são esses? São exatamente os valores que eu passei para o meu método construtor. Olha só. Eu aqui, olha, no meu teclado, eu segurei a tecla Ctrl e movimentei o mouse até Student, tá vendo? Aí eu dou um cliquezinho com o botão esquerdo. Quando eu cliquei, você vê que ele já abriu a classe Student.java. Vou repetir, tá? Eu estava aqui, ó. Estou aqui dentro, vou até salvar, né? Porque eu chamei de Student 1 aqui. Salvar tudo, como eu mostrei na aula passada, né? Então, olha, repetindo, observe que eu estou dentro da classe Student Tester, que é a minha classe executável. Então, aqui eu criei uma instância, eu criei um objeto chamado Student1. E aí, quando eu criei esse objeto, ao criar essa instância, né, ao criar esse Estudante1, eu passei parâmetros para a minha classe, Student. Eu passei esses valores aqui, olha. O que está entre vírgulas são os valores. O que está entre parênteses aqui representa o meu método construtor, que está lá na classe Student. Então, para eu visualizar esse método construtor, que a gente explicou na aula passada, eu seguro a tecla Ctrl, movimento o mouse até esse Student aqui, ó, que é o nome da classe, ele vai, quando eu clicar com o botão esquerdo, como eu fiz agora, olha, ele me levou aqui para a classe Student. E diretamente para o meu método construtor, que é exatamente o método que vai ser executado quando eu instanciar esta classe, aqui no Student Tester. Então, ele pega esses valores e passa para esse método, construtor. Ele é chamado construtor, repetindo, porque ele tem o mesmo nome da classe, tá vendo? Mas é um método. É uma espécie de uma função. E isso aqui vai ser executado, ou seja, ele vai receber os valores que eu passei entre parâmetros, e aí, isso aqui é que eu expliquei na aula passada. Tá? Eu vou atribuir os valores que eu passei como parâmetro para as minhas variáveis de objeto, que o objeto é representado por esse this, e aí depois eu imprimi os valores. Tá certo? Muito bem. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou comentar tudo isso aqui, ó. Vou comentar isso aqui. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, um barra, 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 barra. Estou comentando todas as linhas. Ou seja, esse meu método construtor aqui, ele não tem, assim, absolutamente nada. Tá? Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou apenas deixar aqui essas atribuições, tá? Eu vou apenas tirar a parte de impressão. Essa parte de... Aliás, eu vou até excluir essa parte aqui. Vou apagar mesmo para vocês não se confundirem. Eu apenas atribuí para o objeto, para as variáveis do objeto, que eu passei como parâmetro. Certo? A questão é que se agora eu for executar esse Student Tester, olha só o que vai acontecer. Olha, estou executando. Olha, fim de processamento. Ou seja, ele simplesmente imprimiu essa mensagem aqui. O que eu atribuí para o meu estudante 1, esses valores, não teve resultado nenhum aqui embaixo. Tá? Por quê? Porque aqui, na classe Student, anteriormente eu estava imprimindo, agora não estou mais. Eu simplesmente movi para o objeto, mas não estou imprimindo mais. Tá? Só que nessa aula, a gente vai criar uma outra estratégia para a gente poder imprimir esses dados. É aí que vai entrar o tema da aula de hoje. Tá certo? Então, por enquanto, o nosso código está assim, está dessa forma. Eu vou manter aqui essa impressão desse fim de processamento. Tá? Bom, então, a gente reviu aqui rapidinho o que nós vimos na aula passada, que é a classe de objeto Student e a classe executável Student Tester. Então, a gente volta agora para a nossa apresentação e vamos dar sequência. Então, vamos lá. A maioria dos ambientes de desenvolvimento integrados, modernos, oferece uma maneira fácil de gerar automaticamente os métodos. Aqui eu coloquei acessador, né, porque como eu traduzi lá do inglês, e modificador. Eu poderia chamar isso aqui de acessor,
E esse assessor aqui é de acessar, tá? Não é assessor de assessoria, né? Porque assessoria seria com 2 S aqui, né? Esse assessor aqui seria 2 S. Mas assessor de acessar, por isso que eu mantive o C, tá? Os métodos assessores, eles são os métodos getters. Os métodos modificadores seriam os métodos setters. Então, esse conceito ele é utilizado também em outras tecnologias, não apenas na linguagem Java, tá? E ele é muito interessante, tá? Então, uma outra coisa que a gente também vê, além dos métodos assessores e modificadores, então nessa aula a gente vai ver uma outra coisa também, que é um método muito útil quando nós executamos testes para criação e modificação de objetos, que é o método toString, que a gente também vai mostrar nessa aula, que é muito interessante. Então, nos próximos slides, a gente vai desenvolver novos métodos para essa classe student. Essa classe student aqui, ó, vamos criar outros métodos. E modificaremos a classe executável, student tester, para a gente poder testar esses métodos que a gente utilizou. Por quê? Porque essa classe aqui é uma classe objeto. Para a gente poder testar, a gente tem que implementar aqui na nossa classe executável, tá? Que é a nossa student tester. Tá? Então, é essa a ideia. Então, a gente sempre tem uma classe executável. E, normalmente, a gente tem classes de objeto, para a gente poder desenvolver os nossos sistemas, como eu comentei na aula passada, né? Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre os métodos assessores e modificadores. Bom, é comum criar um conjunto de métodos que manipulam e recuperam valores de dados da classe. Por meio dos métodos assessores, que são os getters, são métodos que retornam. Get significa isso, é você ler, receber, retornar o valor de cada variável de classe. Quais são as variáveis de classe? Aqui, olha. Student é uma classe, né? Objeto. E quais são as variáveis? Student ID, name, SSN, GPA. Então, se a gente quiser recuperar esses valores, observem que eles são privados. Nós utilizamos os métodos assessores para a gente poder acessar os valores dessas variáveis. E os métodos modificadores é se nós quisermos alterar o valor desses dados. Tá? Bom, observação. Eles são necessários, pois, em geral, temos campos privados. Olha, observem que esses campos são privados. Além de simplesmente definirem valores de campos, os modificadores, que são os setters, também podem ser usados para validar dados. Tá? Isso aí a gente vai ver no desenvolvimento do nosso curso. Bom, então vamos lá. Métodos, assessores e modificadores para nós aprimorarmos a nossa classe de objeto student. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar esses métodos assessores, que são os getters, e vamos também adicionar os métodos setters. Nós vamos também, depois, adicionar um método toString dentro da nossa classe student, que é essa classezinha que a gente vai criar um outro método, além dos construtores, a gente vai criar esse método aqui embaixo, que é o método toString. Ele vai nos permitir visualizar os dados do aluno como resultado. Aí vocês vão entender legal essa ideia, tá? Bom, então a gente vai fazer o seguinte, olha. Nós vamos adicionar o método getStudentID e o método setStudentID, como mostrado a seguir. O nome do objeto da classe this é usado para distinguir entre a variável StudentID da classe e o parâmetro StudentID sendo passado como argumento. Observação, o this é necessário quando o parâmetro tem o mesmo nome que o campo. This identifica o campo. Então, nós vamos fazer essa implementação aqui. Ó. Nós vamos criar um método getStudentID e vamos criar um método setStudentID. Então, aqui dentro, olha, dentro dessa classe student, essa classe de objeto, nós temos esses dois métodos, por enquanto. Nós vamos acrescentar aqui embaixo esses métodos.
o método getStudentID e o método setStudentID. Beleza, nós vamos fazer isso. Só que eu vou mostrar agora na prática como é que a gente vai fazer essa parte conceitual que eu acabei de explicar. Só que antes de criar, eu vou explicar para vocês o porquê que nós vamos criar isso aí. Então, vamos lá. Prestem bastante atenção agora. Olha só. Essa foi a classe que nós criamos, Student. Nós definimos essas propriedades. Quando nós definimos essas propriedades para a nossa classe, eu estou dizendo, olha, o estudante que eu criar, ele vai ter um ID, ele vai ter um nome, ele vai ter um CPF, ele vai ter uma média. Só que aqui eu estou dizendo que essas variáveis, elas são private, ou seja, são privadas. Quando eu faço isso, quando eu crio variáveis privadas, eu estou encapsulando esses valores. Estou criando uma cápsula, ou seja, ninguém consegue acessar isso, porque são privados, são dados privados do estudante. Então, quando eu chegar aqui, quando eu criar um estudante, como eu criei agora, Student 1, por exemplo, eu criei e passei esses valores para ele. O que aconteceu? Esses valores, eles foram recebidos pelo meu objeto. Agora eu tenho um objeto chamado Student1, que foi esse aqui. Agora, como é que aqui dentro eu quero acessar e quero mostrar aqui dentro? Eu não quero mais fazer como eu fiz anteriormente, naquele exemplo da aula passada, eu não quero implementar nada na minha classe Student. Eu quero implementar no meu executável. Poxa, mas como é que eu vou acessar esses valores se eles são privados? Como é que essa classe vai acessar dados dessa outra classe, a classe Student Tester, vai acessar dados da classe Student, se esses dados da classe Student são privados? Como é que eu vou fazer isso? Eu faço isso por meio dos métodos acessores. Eu posso modificar os dados? Posso, por meio dos métodos modificadores, que são esses que a gente vai criar agora. E aí vocês vão entender a lógica com essa minha implementação. Bom, para a gente poder criar esses métodos, eu vou utilizar um recurso do Eclipse para a gente poder fazer isso. Tá? Para eu não ter que ficar digitando tudo isso, eu vou utilizar um recurso do Eclipse. Vou fazer o seguinte, olha, em primeiro lugar, eu quero criar métodos acessores e modificadores dessas propriedades. Então, eu seleciono essas propriedades. Olha, como é que eu selecionei isso aqui? Dei um cliquezinho aqui, pressionei o Shift e a setinha para baixo. Então, à medida que eu vou clicando, pressionando a setinha para baixo, ele vai selecionando. Então, eu selecionei todas as propriedades. Agora, o que eu faço? Eu clico com o botão direito aqui, em cima dessa seleção. O Eclipse ele me abre esse menu pop-up com várias opções. Eu tenho aqui uma opção chamada Source. Vocês observem, gente, como eu tenho eu tenho inúmeras, eu ia falar infinidade, né? Mas na verdade são inúmeras, também não é infinito, né? Mas eu tenho uma série de recursos na minha IDE, ou no meu IDE, no meu ambiente integrado de desenvolvimento, que é o Eclipse. Por exemplo, nessa opção Source, eu tenho aqui, Generate Getters and Setters. Ou seja, ele gera para mim os getters e os setters, ou seja, os métodos acessores e os métodos modificadores. Então, vou dar um cliquezinho aqui com o botão esquerdo, Vou repetir, tá? Eu selecionei aqui, essas opções, selecionei até aqui, cliquei com o botão direito, ele abriu o menu pop-up, eu venho aqui em Source, movimento o mouse até Source, depois eu venho aqui, movimento o mouse até Getters and Setters, e vou dar um clique com o botão esquerdo. Quando eu cliquei aqui, ele abriu essa janela. Nessa janela de diálogo, ele está me perguntando o seguinte, olha, você selecionou, eu tenho dentro dessa classe essas propriedades. Quais são aquelas que você quer gerar Getters and Setters? Qual delas? Eu quero todas, exceto Xcode, que eu não quero mexer com Xcode. Então, como eu quero Getters e Setters, eu vou clicar aqui. Se eu quisesse só Getters ou Setters, eu poderia clicar só nesse
esse checkbox aqui de baixo. Tá? Mas como eu quero tudo, eu cliquei aqui. Então, eu quero para o GPA, eu quero para o name, eu quero para o SSN e quero para o Student ID. Olha só, pessoal, quando eu clicar nesse Generate, o que ele vai fazer? Ele vai criar métodos acessores e modificadores públicos. Como ele vai criar métodos públicos, aí a outra classe consegue acessar esses métodos. Então, vou clicar aqui no Generate. Ó. Cliquei em Generate. Olha o que ele fez. Olha só. Ele criou para mim todos esses códigos aqui, ó. Tá vendo? Eu vou, inclusive, fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou selecionar tudo isso aqui, foi o que ele criou, tá? O que ele criou embaixo do Student ID. Então, para eu organizar o meu código, eu vou dar um Ctrl X, selecionei tudo, e vou colocar aqui embaixo, ó. Vou colocar embaixo esse Xcode. Vou selecionar aqui, ó, essa linha, e vou dar um Ctrl V. Ctrl X eu retornei, eu recortei, Ctrl V eu colei, tá? São todos aqui. Então, ele criou para mim tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Todos esses métodos. Então, aqui no material, eu pedi para vocês criarem o getStudentID, ó, public int getStudentID. Ele fez, olha. Public int getStudentID. Ele criou com base nessa propriedade encapsulada. E eu pedi para vocês criarem também o public void setStudentID. Ele criou, olha, public void setStudentID. Então, ele criou para mim tudo isso, além de criar todos, que eu pedi para ele criar todos. E olha só, vamos agora analisar esses métodos que foram criados para vocês entenderem bem a lógica e a ideia deles. Bom, eu agora, aqui no Student Tester, eu quero, por exemplo, imprimir esse valor 123 que eu atribuí para minha propriedade Student ID. Aqui, ó, no método construtor, olha, tá vendo? Eu, quando atribuí os valores, ele recebeu aqui e jogou para o Student ID. Tá? Então, agora eu tenho esses caras aqui. Tá? Então, eu poderia, ao invés de usar esse construtor, eu poderia usar aqui o get e o set, para poder atribuir os valores. Eu poderia fazer isso, que é o que eu vou fazer, tá? Daqui a pouquinho. Então, aqui, o que eu fiz? Public, método é público. Se o método é público, eu posso executar esse método aqui nessa outra classe. Essa outra classe, Student Tester, pode acessar os métodos públicos dessa minha classe. Isso aqui é o método público, o getStudent. Vamos entender o escopo de um método. Vamos aproveitar para explicar isso. Quando eu coloco aqui o public int, eu estou definindo que esse método ele vai me retornar um valor inteiro. Tá? Então, quando eu coloco aqui o return student ID, eu estou retornando. Quem chamar esse método aqui vai receber um valor inteiro. E o valor referente ao student ID, que é o valor referente a essa propriedade aqui. Aqui embaixo, eu estou criando um método chamado setStudentID. Observem que esse método ele é modificador, ele não é acessor. Então, ele recebe um identificador, ele recebe um valor para esse estudante. Então, quando eu for executar esse método dessa classe, dessa classe student, que é a minha classe objeto, na classe student tester, eu posso utilizar esse setStudent. Só que eu tenho que passar um valor para ele. Da mesma forma que eu passei valores aqui no método construtor. Tá vendo? Aqui, ó, no método construtor, eu passei valores. Quando eu for chamar esse método, que não é construtor, que é o set, eu tenho que chamar de fato isso, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer isso, e vou passar o valor, por exemplo, 456, para o meu estudante. Vou passar esse valor para o meu estudante. Tá? Vou mostrar para vocês como fazer isso. Uma vez que eu passei esse valor, olha o que eu faço. Eu não retorno nada, como eu fiz no get. Por quê? Porque eu não estou acessando, eu estou modificando. Então, o valor que eu passei aqui como parâmetro, eu vou modificar. Eu vou pegar esse valor e atribuir para a minha variável de classe, para o meu objeto. Então, o meu objeto agora, por exemplo, Student1, ele vai ter o valor
que eu passei como parâmetro nessa modificação. Esse é o objetivo desses getters e desses set. Tá certo? Beleza. Então, nós implementamos, daqui a pouquinho a gente vai ver isso na prática. Deixa eu salvar aqui, a gente fez só essa implementação e vamos seguir lá o nosso material, tá? Para a gente poder fazer um estudo bem dirigido. Legal. O primeiro passo eu já fiz, que foi criar os métodos acessores e modificadores. Então, vamos lá. Métodos adicionais para a classe de objeto. Então, agora, usando o exemplo do slide anterior, adicione os seguintes métodos à classe de objeto student. Ó, os getters e os setters. Nós já fizemos isso quando nós utilizamos aquele recurso do Eclipse. Tá? Então, nós já criamos todos esses métodos, getters e setters, para todas as minhas propriedades. Para a propriedade name, para a propriedade CPF, para a propriedade média e também para a propriedade ID, que nós já tínhamos feito aqui nesse slide anterior. Tá? Então, nós já fizemos isso. Bom, agora a gente vai mostrar a execução disso, para a gente poder exemplificar isso, para a gente poder visualizar um resultado, a gente vai falar sobre o método toString. Então, vamos entender o porquê do toString. Por que o Java usa esse conceito toString? toString significa para string. String representa um texto, ou seja, para texto. É um método que vai transformar alguma coisa em texto. Vamos lá. Primeiro, um embasamento teórico. O que é o método toString? Talvez este seja o método. Método é como uma função, né, pessoal? Que vocês já estudaram na parte de lógica e de linguagem de programação, né? Quando vocês estudaram somente a parte de lógica de programação. Aqui a gente estava estudando a linguagem de programação Java, né? Que seria já uma implementação, uma linguagem específica. Talvez este seja um método que é mais claro com relação ao seu propósito. Seu objetivo é trazer uma representação textual, eu quero representar por meio de um texto, uma instância de um objeto. O que é uma instância de um objeto? Se eu tenho uma classe student, uma instância seria o Rubens, seria um objeto da minha classe estudante. Seria a Denigo, seria um objeto da minha classe estudante. Essa representação textual de um objeto vem a ser muito útil, principalmente em situações de debugging ou de logging. Debugging significa depuração. É muito comum, às vezes, quando eu estou fazendo testes de um programa, eu quero mostrar suas variáveis. Aí eu utilizo o método toString. Debugging seria exatamente isso. Imaginem que eu estou desenvolvendo um sistema de folha de pagamento. E aí eu tenho uma classe funcionário. Então, eu li os dados de dentro do meu banco de dados, referente ao cadastro daquele funcionário, por exemplo, a matrícula, o nome, o endereço, o salário. E aí eu fiz o cálculo da folha de pagamento. Eu calculei o salário dele, mas o salário, eu fazendo o cálculo na mão, meu programa está dando uma divergência. Eu quero saber onde é que está esse problema. Aí eu vou criar várias variáveis para poder calcular a minha folha de pagamento. Por exemplo, eu crio uma variável chamada, por exemplo, adicionar o tempo de serviço, que seria, digamos, um percentual em cima do salário. Então, digamos que o funcionário trabalha 10 anos. Se ele recebe um adicional de 1% ao ano, ele recebe 10% do salário. Só que esse valor não está batendo, né? O valor que está aparecendo na tela de 10%, se o funcionário ganha 1.000, tinha que aparecer 100 na tela, não está aparecendo 90. Então, tem que imprimir essa variável que representa esse adicional para ver se isso está certo. Como é que eu faço para imprimir isso na tela? Usando esse método toString. Aí eu consigo imprimir o conteúdo dessa variável ATS, por exemplo, adicionar o tempo de serviço. Tá? Essa é a ideia do debugging, do depurar. E o logging, vocês vão entender que logging seria o quê? Eu quero fazer um print de todas as variáveis que eu estou utilizando. Eu quero fazer uma impressão delas lá na tela, por exemplo. Esse é o conceito do logging. Então, o método toString é muito útil para isso.
Bom, agora nós vamos adicionar esse método toString à nossa classe student. Então, vamos lá, olha. Agora, adicione o método toString à classe de objeto student. Observe que qualquer objeto de string pode ser criado por você para exibir as informações sobre cada aluno. Então, eu vou fazer o seguinte, isso aqui, tá? Para eu não perder o tempo digitando aqui, porque eu ia levar alguns minutos aqui digitando, para a gente poder ganhar tempo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, eu já tenho no meu bloco de notas, aqui, ó, eu criei um bloquinho de notas, e aí eu criei esse método aqui, ó, no meu bloco de notas, vou selecionar, vou dar um Ctrl+C, tá? E vou vir aqui, ó, lá no meu Eclipse, aqui dentro da minha classe Student, eu vou lá no final dela, depois de tudo que eu tenho aqui, ó, então vamos recapitular, ó. Eu tenho a classe, eu defini as propriedades, eu defini os métodos acessores e modificadores, tá? Aí depois eu criei o método construtor, o construtor padrão, que não recebe nada e não retorna nada. Criei o método construtor, que recebe alguns parâmetros e atribui para as variáveis da classe, as variáveis do meu objeto. Agora, depois desse método, desse último método, eu vou acrescentar mais um método. E é assim que a gente faz. É como se eu estivesse acrescentando mais uma função aqui dentro. Então, eu venho aqui, ó. Vamos fazer de conta que eu digitei isso aqui, tá? Eu digitei isso aqui. Eu criei o método toString. Vamos analisar essa configuração, né? O significado, esse escopo desse método. Vamos lá. Em primeiro lugar, esse método é público, tá? Ou seja, ele pode ser executado por outras classes dentro do meu projeto. Meu projeto pode ter várias classes. Eu posso executar esse toString de dentro de qualquer classe, porque ele não é privado. Então, eu posso utilizar. Se esse método fosse privado, eu não poderia. Eu só poderia utilizá-lo aqui dentro, por meio de um outro método aqui dessa classe. Mas como ele é público, uma outra classe, que é o que a gente vai fazer, né? Essa classe StudentTester, ela vai executar esse método toString, que está na classe Student. Tá? Essa é a ideia do public. Então, assim como vocês aprenderam em qualquer função, toda função ela retorna ou não um valor. Se esse retorno aqui fosse void, eu não retornaria nenhum valor, que é o caso do método main. Ele é void porque ele não retorna nada. Nesse caso, esse método toString, ele vai retornar uma string. Então, esse método ele tem que dar um return em alguma coisa, ele tem que retornar alguma coisa. E esse alguma coisa que ele vai retornar é uma string, é um texto que ele vai ter que retornar. Então, isso aí, inclusive, é conceito de lógica de programação, tá? Qualquer linguagem tem esse conceito, né? Acredito que se vocês não se lembram de terem visto isso lá no primeiro período, a gente está revendo isso aqui agora, tá? Que acredito que agora vai ficar mais, assim, com essa experiência, eu acho que vai fixar esses conceitos, tá? Então, esse método, ele é público e ele retorna um texto. E esse método chama-se toString, que pode ser executado em qualquer lugar do meu projeto, pelo fato de ser público. Tá? Bom, agora vamos ao conteúdo, que é isso aqui, ó. O conteúdo do meu método. Né? Se fosse na linguagem C, seria minha função. Tá? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu criei aqui uma variável chamada S1, do tipo string. Tá? Em Java, a gente vai entender de que esse S1 aqui ele é mais do que uma variável. Tá? Esse S1 aqui, na verdade, ele é um objeto, porque ele é proveniente de uma outra classe. O string, na verdade, em Java é uma classe. Mas vamos deixar isso para esse entendimento vir posteriormente. Vamos entender que esse S1 é uma variável, como uma variável primitiva. Por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, int S2 igual a 0, ponto e vírgula. Aqui, eu estou dizendo assim, estou criando uma variável S2, só que ela é do tipo int, ela é inteira. E esse int aqui, ele é primitivo. Qualquer linguagem utiliza variáveis primitivas. Tá? Observem que esse i aqui de int é minúsculo. Característico que de um
uma variável primitiva, tá? E ela é inteira, tá certo? E eu atribuí 0 a essa minha variável S2, ok? Então, da mesma forma, eu fiz em cima, deixa eu apagar isso aqui, eu criei essa variável do tipo string, do tipo texto. E como é um texto, eu atribuí o quê? Espaço. Eu tenho que colocar entre aspas. Por quê? Porque representa uma cadeia de caracteres. Uma string é uma cadeia de caracteres. Por exemplo, eu poderia colocar Rubens aqui dentro. Tá? Eu jamais poderia colocar isso aqui sem aspas. Quer dizer, ó, vou tirar aspas, olha. Tirei aspas. O próprio Eclipse ele já me abre uma lâmpada amarela que me dá uma advertência. Olha, se eu passar o mouse em cima da lâmpada, olha só, ele fala assim, ó, Rubens cannot be resolved to a variable. Ou seja, o Rubens ele não pode ser resolvido como uma variável. Não pode por quê? Porque a característica dele é uma string. Se ele é uma string, ele tem que vir entre aspas. Se eu coloco entre aspas, agora sim. Sumiu o erro. Por quê? Porque agora é uma string. Só que eu quero criar essa variável S1 com conteúdo vazio. Como eu quero criar com conteúdo vazio, eu coloquei entre aspas simples e sem nada dentro. Ele criou uma string vazia. Tá certo? Então, nesse momento, eu criei essa variável. Vamos chamar de variável, tá? Na verdade, é um objeto, mas vamos considerar como uma variável chamada S1. E aqui dentro, eu coloquei o seguinte, olha, S1 recebe igual, entre aspas, student ID, quer dizer, estudante ID, 2 pontos, e aqui eu estou concatenando get student ID. Legal. Aqui vocês vão entender a ideia do método assessor. Olha só. Eu aqui dentro, eu quero acessar o ID do meu estudante. Aonde que está o ID do meu estudante? Está aqui, ó. Está aqui na minha variável de classe, student ID. Eu quero acessar esse cara. Mas esse cara é privado. Como é que eu vou acessá-lo? Eu criei um método getStudentID que vai acessar esse cara. Ele vai acessar e vai me retornar o valor dele. Então, aqui dentro, olha, eu estou mandando imprimir esse texto que vai dizer assim, ó, estudante ID, quer dizer, o identificador do estudante eu coloco do lado, getStudentID. Então, se, por exemplo, aqui, olha, eu atribuir 1, 2, 3, ele vai imprimir aqui 1, 2, 3, que é o conteúdo referente à minha variável de objeto StudentID. Essa é a ideia. Na prática, vocês vão ver quando eu executar. E aí, esse método toString, qual a finalidade dele? Vamos lá, vamos voltar aqui na nossa transparência. Qual a finalidade dele? Olha, a finalidade dele está aqui, ó. Ele tem aqui, ó. Realizar uma representação textual de um objeto. Ele quer imprimir isso por meio de um texto. Então, eu estou imprimindo, por meio de um texto, o valor do meu StudentID. E aqui eu estou dando um return. Olha, o método toString ele tem que retornar um valor. Então, eu estou retornando esse valor. Quem chamar esse método toString vai receber esse valor StudentID e o valor referente ao estudante. Tá certo? Então, eu vou salvar isso aqui, o que eu fiz. Tá? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu quero testar isso. Eu quero poder exibir o valor do meu estudante por meio do toString. Como é que eu vou fazer? Bom, o primeiro passo já foi dado. Eu criei o método toString. Só que eu vou usar o toString considerando o meu método construtor, que a gente já tinha criado. Afinal de contas, eu tenho aqui o método construtor, que eu passo os valores para dentro dele. Eu vou utilizar aqui o meu método construtor. Depois eu vou usar o método modificador, tá? Para vocês entenderem a diferença do construtor para o modificador. Então, agora, vamos testar. Eu venho aqui, ó, Student Tester. O que a gente está fazendo aqui dentro? Eu criei aqui o Student1, objeto Student1. Aqui seria o Rubens, por exemplo, estudante Rubens. Eu chamei de Student1. Então, olha, cria o objeto Student1 a partir da classe Student. Então, ou seja, a partir de agora, esse Student1, ele contém, vamos lá, o identificador, um nome, um CPF e uma média. Ele já tem esses dados.
só que por enquanto vazios. E eu já consigo acessar esses dados. E eu tenho como exibir esses dados por meio do toString. E eu tenho um método construtor studentID que permite que eu passe valores para esse estudante, student1 que eu criei. Então, é isso que a gente vai fazer, olha. Student1, eu quero te criar e quero passar esses valores para você, ó. Quais são os parâmetros que eu vou passar para o meu construtor padrão, meu método construtor padrão? Olha, relembrando, olha, ó, segurei o Ctrl, cliquei com o botão esquerdo aqui em cima de Student, eu vou passar esses valores para ele. Então, eu tenho que passar um identificador, um nome, um CPF e uma média. Vamos lá. O ID, eu vou passar 1, 2, 3. O nome vai ser... Vamos mudar isso aqui? Vamos colocar aqui Rubens. Rubens. Eu vou passar aqui o CPF do Rubens. Vamos colocar aqui... Não vou colocar um CPF de verdade, tá? 06 300. Opa, vamos fazer o seguinte aqui. Para ficar bonitinho. Igual é o são CPFs, né? 300.617. Traço, vou colocar aqui 42. Digamos que meu CPF seja esse. São 11 dígitos, né? E vamos colocar aqui a minha média, né? Como eu sou um aluno assim razoável, vamos colocar esse um aluno razoável, eu tirei um 7,5, tá? 7,5. Essa é a minha média. Certo? Atribuir esses valores. Eu quero imprimir esses dados do estudante 1. Pô, por enquanto eu não estou imprimindo, eu estou imprimindo só essa mensagem. Eu quero imprimir, mas eu quero imprimir aqui dentro, eu quero executar esse comando aqui para imprimir esses dados do Rubens. Como é que eu vou fazer? Vamos lá. Qual que é o comando para imprimir? System, ponto, coloca o pontinho, ele mostra os métodos, né? Ponto alt, ponto, print, ln. Então, olha, você vê que o Eclipse ele me facilita, porque ele me mostra todos os métodos que eu tenho referentes ao println. Então, por exemplo, vou pegar esse aqui que imprime uma string, ó. Tá. Esse aqui. Agora, o que eu vou imprimir? No lugar do X aqui, eu vou mandar imprimir, eu quero imprimir o student1. Beleza, então vamos lá. Student1. Se eu deixo só student1, pessoal, olha só o que acontece. Eu vou passar o mouse aqui em cima da lâmpadazinha, olha. Ele fala comigo assim, ó, student1 cannot be resolved to a variable. Quer dizer, você está querendo imprimir alguma coisa como se fosse uma variável. Só que esse student1, cara, ele é um objeto, student1. O que você quer imprimir desse cara? Bom, eu quero imprimir o seguinte, eu quero imprimir os dados dele. Eu quero imprimir o ID, o identificador dele. Ah, então tá. Então, vamos aqui, vamos voltar aqui no student. Ah, sim, eu criei um toString, que é um método público que pertence a essa minha classe student e que retorna o quê? Ele retorna o getStudentID. Esse getStudentID representa o valor que tem o código do estudante. Eu quero, então, usar esse método para ele poder imprimir esse dado. Então, vamos lá. Eu vim aqui no Student Test, vou colocar Student1, ponto. E agora, o que eu quero fazer? Opa, escrevi errado aqui, né? Por isso que ele não me ajudou, né? Student. Agora sim. Student. Olha. Student1. Vou colocar, olha só o detalhe, pessoal. Como é que o Eclipse me ajuda? Eu coloquei Student1 em volta aqui, ó. Opa, esse aqui é minúsculo, né, gente? Ó. Olha só. Eu quero imprimir esse objeto. Eu quero o método dele. Eu vou colocar aqui, ó, ponto. Quando eu coloquei o ponto, olha só o que ele já mostrou. Olha o que o Eclipse já mostrou para mim, gente, ó. Get GPA, get name, get SSN, get student ID. Tá vendo? Não foram aqueles métodos que nós criamos aqui, os métodos acessores? Olha só. Olha o toString aqui, cara. Olha, ainda tem aqui os sets, ó. Todos os sets, tudo que eu criei. Ainda tem alguns métodos que o próprio Java ele fornece para mim. Mas os que eu criei mesmo foram esses getters,
foram esses setters, e foi o toString. Eu quero toString. O que toString faz? Ó, esse toString, ele é um método da classe student, e ele te retorna uma string. Eu quero esse. Vou dar um clique aqui, ó. Cliquei. Ó, clique duplo. Eu poderia ter digitado, tá? Quando deu um clique duplo, ele já trouxe para mim. Vamos entender o que ele vai fazer. Gente, Student 1, quais são os dados que ele tem? Ele tem como identificador 123, nome Rubens, CPF, esse CPF aqui, e a média 7.5. Quando eu imprimir o toString, ele vai executar esse método. Lembra daquela ideia do Ctrl que eu fiz aquela hora? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Segurei o Ctrl, movimentei o mouse até o toString, olha. Vou dar um clique com o botão esquerdo. Ele vai vir para cá, ó. Ele vai lá naquele método toString que eu criei, ó. Cliquei aqui, ó. Ele veio para cá, tá vendo? Ele veio para cá. E o que esse cara vai fazer? Ele vai criar uma variável chamada S1 que vai concatenar um texto studentID com o valor get, acessor. Estou acessando o ID do estudante. E qual é o ID do estudante? Pô, não está aqui. Ah, não está aqui, porque eu atribuí foi aqui, ó. Eu atribuí 123. Esse 123, ele veio para cá, aqui, ó, no meu método, eu recebi no método construtor, porque quando eu instanciei isso aqui, ele executou esse método, eu passei esses dados, a partir de agora, o meu objeto student1, ele tem o ID 123. Então, esse get studentID, ele tem que retornar 123, que é o valor que contém o meu studentID, que foi recebido aqui, ó. Tá? Então, agora, olha, eu vou salvar isso aqui e a gente vai executar. Ele tem que imprimir isso que eu falei com vocês. Student, ele vai imprimir 123. Vamos lá? Vamos clicar aqui, ó. Execute o student tester. Executei, ah lá. Ó. O que ele imprimiu? Student ID, 123, ou seja, ele imprimiu isso aqui, ó. Student ID, get student ID. Retorna o conteúdo do student ID. O que ele retornou? 123. Entenderam a ideia? Essa é a ideia. Eu atribuí os valores para o meu estudante 1 por meio do método construtor e acessei por meio do método get, de um método acessor, tá? Deixa eu dar uma olhadinha na hora aqui, que eu me empolgo e esqueço da hora, tá? Eu fiz isso, ok? Vamos continuar. Então, vamos lá. Olha só o detalhe. Vamos voltar para o nosso estudo dirigido, tá? Para o nosso material. Está bem organizado. Agora, eu vou fazer o seguinte. Esse toString que está no meu material aqui, olha, além de mostrar o get student ID, ele está mostrando, por exemplo, o nome, a média, o CPF e a média. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou concatenar a essa minha variável S1, além de mostrar o identificador, eu vou mostrar também o nome do estudante. E o nome está no getName. Então, eu vou vir aqui, ó, vou voltar. Eu vou vir aqui no student, na classe student. Aqui dentro, eu vou fazer o seguinte, ó. A minha linha não vai terminar aqui agora não, tá? Então, ela vai terminar na linha de baixo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Mais, olha, igual tá aqui, ó. Ó, esse mais aqui, tá vendo? Eu vou fazer o seguinte, para poder ficar igual a transparência, eu vou dar um Enter aqui para vir para a linha de baixo, tá? Vou colocar igualzinho, ó. Vou dar um espaçozinho aqui. Vou colocar mais. Agora eu vou colocar o quê? Vou colocar um outro texto que vai representar o nome do estudante. Então, olha, só para adiantar o meu lado aqui, tá, pessoal? Eu vou copiar isso aqui, tá? Vou dar um Ctrl+C, porque o meu microfone me atrapalha um pouco de digitar aqui, tá? Aqui, no lugar de um Ctrl+C e um Ctrl+V, Student ID, eu vou colocar Student Name. Qual o nome do estudante? Qual o nome dele? Name. Legal. Eu quero mostrar Student ID, vou colocar aqui, eu vou dar um espaçozinho para não ficar grudado, né? Para o identificador não ficar grudado no nome. E vou colocar aqui do lado, eu vou somar o nome dele. Gente, eu quero mostrar o nome do estudante. Aonde é que está o nome do estudante? Bom, ele está aqui na classe Student, que eu estou dentro dela. Está aqui, ó. Dentro da variável name. Só que essa variável name, ela é privada, assim como o studentID é privada. Como é que eu faço para acessar esse name? Ah, eu criei um método acessor, um getName, que retorna o name, que é o valor que eu quero.
Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou mandar imprimir o quê? Vou colocar aqui, ó, get. Quando eu dou um Ctrl espaço, olha, tá vendo? O Eclipse já traz para mim quais são os métodos disponíveis. Eu quero get name. Olha, dei um enter aqui, ele trouxe. Beleza, não deu mais erro. Vou salvar e vou executar. Vamos voltar aqui, ó. Observem que a execução anterior só mostrou o ID do estudante. Agora eu estou mandando mostrar também o nome. Então vamos lá, vamos executar? E qual o nome que ele vai mostrar? Ele tem que mostrar o Rubens. Então vem aqui, ó, clico aqui, ó, para executar. Agora ele mostrou Student ID 1, 2, 3, Student Name Rubens. Ah, mas não é. O nome aqui é Maria. Eu alterei o nome do meu Student 1. Legal, alterei, vou salvar e vou executar. Clicar nesse botãozinho aqui, ó. O nome agora é Maria. Por quê? Porque foi o nome que eu atribuí aqui. E eu utilizei o método toString para mostrar que eu criei aqui dentro, que é o toString, e estou utilizando o método acessor para poder acessar esses dados que são privados. Certo? Então, vamos continuar agora. Vamos voltar lá no material. Tá? Eu vou, por enquanto... Não, eu acho que... Não, é isso aí. Tá? Vamos avançar aqui no material para a gente poder ter esse estudo bem sistemático. Tá? Aqui eu coloquei uma observação que esse mais aqui é um operador de concatenação, ele soma strings, né? Ele une os dois objetos de string. Tá? Legal. Então, agora, eu estou pedindo para implementar isso aqui dentro do método main. Observem que eu já fiz isso, né? Eu já fiz aqui, ó, no Student Tester, eu já coloquei esses dados aqui, lembra, né? Quando a gente criou aqui, a gente usando o construtor. Só que agora eu vou fazer uma coisa diferente. Olha só, eu vou criar o estudante S2. Aqui, eu estou imprimindo aqui, ó, Student 1. Tá? Eu vou criar um Student 2 agora. Então, a gente vai vir aqui, vou fazer o seguinte, vou copiar isso aqui, tá, gente? Vou colar, vamos fazer de conta que eu digitei isso aqui, tá? Esse meu microfone aqui, ele me atrapalha um pouco. Eu vou colar aqui. Eu vou tirar esse fim de processamento, tá, pessoal? Vou tirar esse cara aqui. Aliás, eu vou fazer isso, eu vou comentar, porque aí, quando eu comento, ele fica sem efeito, ele não vai executar essa linha. Vou colocar um barra aqui, para ele não imprimir mais essa mensagem. Aí aqui, eu vou criar o Student 2. E aqui, eu vou criar... não vou atribuir valores aqui. Não vou. Eu não quero atribuir valores para o meu Student 2 por meio do meu método construtor. Eu quero usar aqui o método construtor padrão. O método construtor padrão, vamos ver esse cara, quem que é? Vamos lá, segurei aqui o Ctrl, vou clicar com o botão esquerdo aqui, ó. Olha só, o construtor padrão, tá vendo? É esse cara aqui, ó, que não recebe nada. E ele também não faz nada, ele simplesmente é um construtor padrão. Eu criei e ele não fez nada. Então, ele vai executar esse método, mas esse método não tem nada. Então, fez simplesmente para poder criar mesmo o objeto. Tá? É por isso que é construtor padrão. Tá? Bom, aí eu volto aqui. Bom, mas peraí, eu quero criar agora, eu quero atribuir valores para o meu estudante 2. De que maneira eu vou atribuir, por exemplo, eu quero colocar o código 456 para o meu estudante 2. Eu quero colocar um nome de José. Eu quero dar um valor para o CPF do José. Eu quero dar uma média para o José. Como é que eu vou fazer para poder atribuir esses valores? Se eu não estou usando o método construtor, método modificador. Eu vou utilizar aqui, ó, o método set. Por exemplo, aqui no método getStudentID, eu utilizei aqui embaixo, né, para poder acessar o ID do estudante. Agora aqui, eu vou utilizar o set para eu modificar o ID do estudante. Esse estudante, Student 2, ele foi criado. Só que os valores dessas variáveis estão todas vazias. Vazias. Se eu chegar aqui, pessoal, olha, se eu colocar isso aqui agora, vou mandar colocar aqui você
Ctrl V. Vou mandar imprimir o Student 2, tá? Vou colocar aqui, ó. Imprime o Student 2, toString. Vocês observem que eu não atribuí nada para ele. Então, eu vou salvar. Vamos ver o que ele vai fazer? Clico aqui, ó. Olha lá. Ele imprimiu aqui o 1, 2, 3, né? O estudante 1, 2, 3 e o nome Maria, que foi esses dados aqui. Eu mandei imprimir o estudante 2. Cara, só que eu mandei imprimir ele aqui embaixo, ó. Só que eu não atribuí nada para ele. Então, ele imprimiu tudo, ó. O ID ele imprimiu 0, o student name ele imprimiu null. Por quê? Porque quando ele foi me devolver aqui pelo método toString, ele está me devolvendo o ID e o nome. Student ID e o name. Por meio dos métodos acessores. GetStudentID, ID e getName. Só que esses caras, eles estão aqui, ó, sem nada. Tá? Eu tenho que atribuir valores para eu poder imprimir. E como é que eu atribuo? Por meio do método setStudentID, eu vou atribuir um valor para o ID do estudante. setName, eu vou atribuir um valor para o nome do estudante. Eu tenho que executar esse método e passar um valor. No caso do estudante ID, eu vou passar um valor numérico, vou passar um número. No caso do nome, eu vou passar um nome para ele, como parâmetro. Então, eu venho aqui agora no Student Tester, agora eu vou implementar isso. Eu venho aqui, ó. Depois que eu criei o objeto, e antes de imprimir, eu vou abrir uma linha. Eu vou colocar assim, ó. Qual é o nome do objeto que eu criei? Student 2. Ponto. Eu quero atribuir um valor para o meu estudante 2. Eu quero atribuir o valor para o ID dele. Vou usar 7. Quando eu coloco 7, olha, ele já me mostrou as minhas opções. Ó. Você tem tudo isso aqui de 7. Eu quero 7 Student ID. Selecionei, eu poderia digitar isso, tá, pessoal? Dei Enter aqui, ó. Qual é o valor? Eu vou colocar 3, 4, 5. Esse vai ser o ID do meu estudante. Atribuir um valor para ele. Eu vou aproveitar que eu estou com a mão na massa e vou atribuir um nome para ele. Eu vou colocar aqui, ó, Student 2.7. Vamos atribuir um name? Vamos. Selecionei o name aqui, ó, dei Enter. Qual o nome? Eu quero atribuir o nome José. Tem que fechar aspas, tá? Porque é uma string. Bom, agora o meu estudante meu Student 2, esse objeto que eu criei aqui, ele já tem um número, um ID, e já tem um nome. Eu atribuí utilizando os métodos modificadores. Eu poderia fazer o mesmo aqui para o CPF para a média. Eu poderia fazer, não vou fazer, tá? Mas eu poderia. Assim como eu fiz aqui. Ó. Melhor, vamos fazer? Vamos fazer, né? Para ficar legal, né? Mas também não adianta nada, porque aqui no toString eu não estou mandando imprimir, né? Eu teria que acrescentar isso aqui. Vamos, por enquanto, fazer só esses dois, tá? Depois a gente acrescenta rapidinho. Vou salvar isso aqui, tá? Então, agora, quando eu for imprimir o Student 2, ele vai imprimir o toString. Vamos lá no toString? Vamos lá, toString. Ele vai imprimir o getStudentID e o getName. Ele vai imprimir, ele vai acessar o ID do estudante, vai acessar o nome do estudante. E quais são esses dados? O ID do estudante e o nome do estudante. São esses que eu atribuí por meio do método modificador. StudentID, setNameID. Método modificador, setNameID. SetName. Entenderam agora o que são os métodos acessores e modificadores? Acessor, quando eu quero acessar as variáveis de classe do meu objeto, que foram encapsuladas, elas são privadas. Eu criei métodos públicos para poder acessá-la. Esses métodos aqui, ó, toString, os gets são públicos. Os métodos de alteração, os setters, também são públicos, então eu posso usá-los aqui. Eu criei esses métodos para poder acessar as minhas variáveis de classe que são privadas, ou seja, que estão encapsuladas. Olha o conceito de orientação a objeto. Esse é o conceito de encapsulamento. Tá? Então, eu venho aqui agora eu vou executar, ele vai imprimir, hein? Venho aqui, ó. Olha só que legal. Ele imprimiu o ID, aqui, ó, esse toPrint, né? toString. Ó, vamos aqui no toString. Ele imprimiu o quê? Ele imprimiu o ID do estudante, 3, 4, 5. Imprimiu o nome
o José. Tá certo? Então, agora, olha só para a gente poder fixar bem esses conceitos. Vamos lá, vamos vir aqui no Student Tester. Eu vou atribuir os outros dados que eu tenho. Eu vou vir aqui, ó, vou colocar aqui, ó, Student 2, ponto, eu vou atribuir 7, modificar 7, eu vou atribuir o CPF, SSN. Vou colocar um CPF, tem que colocar entre aspas, né? Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, traço 10. Fecho aspas. Vou atribuir também uma média para ele. Então, ó, Student 2.7. Vamos atribuir agora uma média. Cadê a média? A GPA aqui, que é média GPA, tá? Em inglês. Vou colocar aqui, ó. Vamos supor que esse aluno ele é mediano, ele tirou 6,5. Tá? Atribuir. Bom, quando eu for executar agora, quando eu mandar mostrar o Student do String, o que ele vai mostrar? Será que ele vai mostrar o ID 345, o nome José, vai mostrar esse CPF e vai mostrar essa média? Será? Se a sua resposta for não, você está correto. Por quê? Porque aqui no toString, que é o cara que imprime aqui, ó. Vamos aqui, ó, toString. Ele só está mostrando o ID e o nome. Embora eu esteja atribuindo todos os valores, o toString, que é aquele método que, vamos lá naquele conceitozinho, para a gente voltar aqui, ó, naquele conceito, ele serve para quê mesmo? Para representar textualmente um objeto, quer dizer, mostrar os dados do objeto. Então, esse cara, ele só está mostrando 2 dados. Então, se eu vier aqui, ó, e for executar, ele continua mostrando só o ID e o nome. Pô, eu quero mostrar tudo. Se eu quero mostrar tudo, eu tenho que ir lá no Student, essa classe, e implementar aqui, ó, nesse string, assim como está aqui no meu materialzinho aqui, ó, tá? Que eu estou mostrando aqui. CPF e a média. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa linha, tá? Para poder ganhar aqui tempo, eu vou colocar student name, eu vou colocar student, vou colocar igual aqui no material, SSN. O get aqui não vai ser get name, eu vou apagar isso aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl espaço depois do get, ó. Quando eu dou Ctrl espaço, ele me ajuda, ele me mostra quais são os métodos que eu tenho lá, quais são os gets, porque eu já escrevi get, né? Eu quero, por exemplo, mostrar aqui o get SSN, vírgula, e quero também, vamos copiar também de novo aqui, né? Para a gente poder ganhar tempo, né? Ctrl C, Ctrl V, quero mostrar também Student GPA, que é a média. Opa. Vamos colocar aqui, ó. GPA. Get tem que ser GPA, né? Será que tem o get GPA? Vamos ver aqui no Student. Vamos ver se tem o get GPA. Opa, tem aqui, ó, get GPA. Aqui, ó, get GPA. Então, eu posso mostrar. Ele é um método acessório. Tem como ele me retorna o GPA. Então, eu vim aqui, ó, get GPA. Se o Eclipse mostrou aqui, é porque tem, tá, gente? Ele se baseia naquilo que você definiu. Por isso que a IDE, ou IDE, o Ambiente Integrado de Desenvolvimento, é um software inteligente. Por quê? Porque ele trabalha com base nos conceitos que você está utilizando. É aí que eu quero lembrar vocês, que eu falei com vocês. Lembra que eu comentei naquela aula? Eu falei, gente, nós precisamos usar boas práticas de programação quando a gente vai criar, dar os nomes. Por quê? Porque os softwares, como o caso do Eclipse, ele nos facilita com base nessas boas práticas que a gente utiliza. Por exemplo, eu criei Get, ele já sabe, pô, Get são esses caras que ele criou. Tá? Get GPA, por exemplo. Daí entra aqui, ó, agora ponto e vírgula. Gente, opa, peraí, estou fazendo bobagem. Tem que ter ponto e vírgula aqui, né? Ponto e vírgula é só no final da linha. Tá? Só no final da linha. Eu estou concatenando tudo isso, né? O S1 está recebendo a concatenação de tudo, viu? Quando eu deixei o ponto e vírgula, assim, olha como é que o Eclipse é legal. Eu deixei esse ponto e vírgula, ele me acendeu essas lâmpadas aqui, essas sinalizações. Aí me chamou a atenção, e eu já detectei o erro.
Mas, às vezes, se você não detectar o erro, você passa o mouse e aí você consegue fazer uma interpretação do inglês. Ó, syntax error on token, ponto e vírgula. Quer dizer, ó, esse ponto e vírgula aí, cara, que você colocou, ele está errado. Né? A assertiva esperada é o seguinte, aqui não pode entrar ponto e vírgula, é isso que ele quer dizer para você. Então, você tem que vir aqui e tirar. E aí, na linha de baixo, consequentemente, ele já mostrou uma outra coisa. Ele falou assim, ó, o operador mais aqui, ele está indefinido, cara, porque ele está esperando argumentos string, e você botou um ponto e vírgula que está atrapalhando tudo. Então, esse ponto e vírgula aqui causou dois problemas. Então, se eu tiro esse ponto e vírgula, ó, resolvo todos os problemas. Entenderam como é que o IDE ajuda a gente pra caramba no desenvolvimento? Ele é uma ferramenta para o desenvolvedor. Tá? Agora sim, eu vou salvar. Agora o método toString, ele vai me retornar o quê? Tudo isso aqui. O S1 que ele vai retornar é a concatenação, é a soma de todas essas strings, com todos os dados do meu objeto. Então, eu venho aqui agora, no Student Tester, agora eu vou executar. Agora, gente, tanto o Student 1, que é a Maria, quanto o Student 2, ele vai imprimir com todos os dados por meio desses toString aqui que eu utilizei. Ó. Aqui e aqui. Observando, mais uma vez, que aqui eu atribuí valores para o meu estudante 1 por meio de um método construtor, Student 1. E aqui eu atribuí valores para o meu estudante 2 por meio de métodos modificadores, set. Ok? Agora, ó, já salvei, vamos executar? Vamos lá. Olha que legal. Agora ele mostrou todos os dados. O estudante 1, ou melhor, o estudante, o student, né, que eu coloquei aqui, student ID, 1, 2, 3, o nome Maria, CPF, a média. Aqui no meu caso, meu student 2 aqui, ele colocou o ID 345, o name José, CPF e a média. Tá certo? Então, agora voltando lá para o nosso material, tá? Foi por isso que eu pedi aqui para vocês implementarem isso, tá vendo? Aqui a gente criou o objeto S2, atribuímos valores, criamos inclusive um S3, imprimimos valores. Aqui ele mostraria que a gente não vai imprimir nada, né? Porque a gente não atribuiu nada para o S3, tá certo? E o desafio de vocês vai ser o seguinte, vai ser fazer essas implementações que eu estou propondo aqui na aula. Se vocês fizeram até a aula passada, falta implementar essa parte do encapsulamento, né? Que são a criação dos métodos acessores e modificadores, os getters e os setters, para a nossa classe, né? Que a gente fez aqui, ó. Criar esses métodos aqui. E implementar o método toString, que é um método que tem o objetivo de retornar um texto representativo do nosso objeto. Foi o que nós fizemos. Tá certo? Bom, essa é a ideia da nossa aula de hoje, que foi mostrar para vocês, vamos lá no início, que foi mostrar alguns métodos que aprimoraram um pouco mais os nossos conceitos sobre Java. Esses métodos são extremamente úteis e esse conceito de encapsulamento. Para a gente poder encerrar, eu vou dar um spoiler para vocês aqui, olha. Vamos voltar aqui no nosso código. Vamos fazer um voo lá na frente? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que esse programinha aqui é um programinha back-end, é um programinha que está rodando do lado do servidor. Eu poderia, pessoal, criar uma classe, poderia ser até dentro desse Student Tester mesmo aqui, ó. Eu estou utilizando métodos para poder atribuir valores, só que eu estou atribuindo valores fixos, estou atribuindo 1, 2, 3 para o meu estudante 1, 3, 4, 5 para o meu estudante 2, Maria para o meu estudante 1, José para o estudante 2. Imaginem que vocês são os programadores e vocês estão criando um programa para cadastro de usuário. Cara, vocês não sabem os dados que o usuário vai informar. O que você teoricamente vai fazer? Estou dando um salto lá na frente, tá? Esse meu Student Test vai ser um programa de entrada de dados. Ao invés de atribuir valores fixos, eu vou criar aqui métodos que vão
receber esses dados por meio de um formulário. Eu vou, por exemplo, abrir um formulário igual aqueles da internet, que vocês veem, e que o cara digita normalmente ID, o cara não digita, né? O ID é automático. Mas digamos que você informe lá o ID. Você vai informar, o cara vai digitar o ID, vai digitar o nome, vai digitar o CPF, vai digitar a MED e vai clicar no botão enviar. Quando o cara clicar no botão enviar, aí sim eu pego os dados da tela e uso os sets para atribuir para o meu objeto. E aí, a gente vai avançar um pouco mais ainda. Esse meu objeto que está estático aqui, eu vou criar uma persistência para ele. O que eu chamo de persistência? Aqueles conceitos de modelagem de dados que vocês estão aprendendo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dados e vou persistir. Ou seja, eu vou pegar esses dados do meu objeto Student 1, Student 2, eu aqui eu chamaria de Student Tela. Eu vou pegar os dados desse objeto e vou ingressar no meu banco de dados, porque aí eu vou estar persistindo esses dados, de maneira que eles vão ficar de forma permanente lá dentro do meu banco de dados. É dessa forma que eu crio um cadastro de alunos, que eu crio um cadastro de funcionários, que eu crio um cadastro de clientes. É dessa forma, usando essa lógica. A gente está dando os primeiros passos aqui de um projeto grandioso que a gente vai aprender nessa nossa disciplina, que a gente vai aprender a desenvolver formulários para a gente poder receber os dados, e a gente vai aprender banco de dados onde a gente vai inserir esses dados que a gente está recebendo aqui, hoje, de forma fixa, mas que no futuro eu vou receber de uma forma dinâmica, ou seja, eu vou sair desse estático que eu estou trabalhando para trabalhar com dinâmico, ou seja, eu vou permitir que o usuário informe esses dados. É aí que a gente tem que chegar, é lá que a gente tem que chegar, é nesse ponto que a gente tem que chegar. E depois de implementar esses cadastros, aí a gente vai avançar muito mais. Por exemplo, num programa de folha de pagamento, eu vou criar um formulário para poder calcular a folha de pagamento, para imprimir os contra-cheques, para fornecer uma consulta. E por aí vai, gente, por aí vai. A gente está dando os primeiros passos de um projeto grandioso que a gente vai desenvolver. Mas, por enquanto, a gente está aprendendo métodos e encapsulamento, que é um passo desse grande projeto que a gente vai chegar. Ok? Espero que vocês tenham entendido toda essa explicação.